Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, 7h47. Nós estamos recebendo nesse momento a doutora Helena Cecília Diniz Teixeira Calado Tonelli, promotora de justiça aqui da cidade de Sorocaba. Ela é uma das integrantes do GAECO em nossa cidade, mas também promotora eleitoral da zona eleitoral 356. E a 356, englobada em toda a justiça, é a quem zela e cuida das questões de propaganda. Quanto trabalho só está atendendo, doutora Helena? É um prazer tê-la aqui novamente. Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao pessoal aqui da Rádio Jovem Pan. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, senhora. Da gente estar aqui conversando um pouco com a população sobre esse tema que é tão candente aí nesses dias. E sim, a gente tem bastante trabalho. Acho que pela frente vem, né, agora está esquentando, agora está chegando perto das eleições, então eu acho que vem mais trabalho pela frente. Mas em Sorocaba as eleições parecem bastante tranquilas, né? Eu não tenho saído, vamos dizer assim, nas ruas, para bairro a bairro, para entender como é que está lá, né, como é que está em cada local, mas pelo que a gente tem recebido, aqui em Sorocaba a gente não tem esse episódio de violência, de cadeirada. É isso que eu ia falar, não teve cadeirada, por hora não teve. Não tem. Vamos dizer assim, essa violência verbal aí que tem pautado aí alguns municípios. Aqui a gente não está tendo isso. É claro, sempre tem um exagero aqui a colar, mas isso faz parte do jogo político, né? As denúncias vêm mais em relação às irregularidades de publicidade, de propaganda nesse período eleitoral. Existe um aplicativo que é o Pardal, né? Isso. Vem mais do Pardal ou vem realmente mais dos candidatos? Da onde mais vem as denúncias que podem gerar problemas efetivamente? Então, ontem eu estava fazendo um apanhado sobre isso. O que vem para nós, as delações que vêm no sistema Pardal e até mesmo no próprio sistema do Ministério Público, no CIS eleitoral, que a gente também tem algumas denúncias ali, são denúncias mais pontuais. Então, são pequenos pontos de colocação de propaganda de maneira irregular, né, que o eleitor ou cidadão, qualquer pessoa, encontra essa situação e acaba informando, né? Eu diria assim, é um sistema bom, mas é um sistema que une mais o eleitor, o cidadão, com o sistema de justiça. As grandes questões eleitorais, elas têm, lógico, elas ficam numa outra arena, né? Elas se situam numa outra arena, que é a arena partidária. Daí são as coligações. Né? São as coligações. Um fica vigiando os atos do outro. Sim, o que eu acho que é muito salutar. Tá, essa é a própria fiscalização, né? Sim, eu acho salutar quando um candidato fiscaliza o outro. O que eu brinco, né, entre nós, eu falo assim, nossa, o problema é quando o candidato também peca na mesma área, né? Ele critica o outro, mas tá fazendo igual. Mas faz a mesma coisa. Tá fazendo igualzinho, então... O que a gente poderia... É claro que a gente aqui não vai ficar identificando casos, mas o que mais acontece? Qual é a irregularidade mais comum? Olha, isso não é vamos dizer assim, não é uma especificidade só de Sorocaba, mas no geral, o que a gente tem visto é que a propaganda eleitoral agora, ela está se situando na internet. Né? Nós hoje falamos em propaganda eleitoral num ponto, num local, numa arena onde todo mundo se encontra, que é a internet, na verdade. E aí quando você fala em internet, eu também falo em aplicativos de telefonia celular, como por exemplo o WhatsApp. Tá todo mundo se encontrando, mais. Né? Candidato a vereador criando grupo. Isso. Então, nesse campo é que a propaganda está se situando. E é ali que acontecem os exageros. Vamos chamar de exageros em alguns casos. E as grandes irregularidades também. Fake news. Eu vou passar a palavra pro Castor. Se você quiser entrar nessa área, Castor, fica à vontade. Vai com você. Doutora, primeiro bom dia. Obrigado pela sua presença. O Kiko acabou de citar grupos, tá, do WhatsApp. O candidato a vereador criar um grupo e colocar você sem a sua autorização, ele pode? Ele poderia? Então, aí esse é um grande ponto. O que a resolução trata, ela entende o seguinte, que o disparo em massa de WhatsApp, vamos falar de vários temas e daí a gente vai falar do grupo do WhatsApp. Então, o disparo de WhatsApp
ou o uso de robochat, ou então o uso de até mesmo inteligência artificial com disparo em massa, ele é vedado se não houver o consentimento de quem o recebe. Né? O robochat sempre é vedado porque ele... O que é robochat? É quando você recebe uma mensagem e você acredita que quem está falando com você é o candidato. Entendi. Né? Entendi. É uma forma de inteligência artificial e que muitas vezes... Mas até no WhatsApp isso acontece. Isso acontece muito. E você responde, e pode ser de várias formas, ou de maneira oral, ou escrevendo sim, e aquele robô conversa com você. E você tem a certeza que você está falando com alguém. Isso já há muito tempo atrás foi usado. Lembram? Eram aqueles cantores que ligavam, né? A pessoa que tá até namorando, né? Pensa que tá namorando, faz doação pro cantor, né? Teve uma senhorinha que achou que tava namorando um artista. Então, isso. E é mais ou menos esse tipo de tecnologia, ok? Que não pode. Que não pode. Por quê? Porque ela distorce a realidade. Quer dizer, você não está conversando com o candidato, aquilo ali é realmente uma fabricação, uma mídia fabricada, não é? E que induz muitas pessoas em erro, né? Então, isso é vedado. Ok? Pode utilizar a inteligência artificial nas eleições? Pode, mas existem regras para que isso aconteça. Por exemplo... existem vídeos que são levados até a internet, que o candidato pode ter algum cenário atrás, ou alguma realidade, ou até mesmo uma vocalização, mas desde que aquilo não configure fake news. Fake news, e desde que aquela inteligência artificial seja registrada, seja demonstrada, o partido esteja ciente, seja levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral, que aquilo realmente é inteligência artificial. Só para deixar o candidato mais bonito. Eu acredito que as próximas eleições, né? Eu tenho falado coisas que não são profecias. É uma transição essa eleição, né? Mas é uma certeza que eu tenho também. Muito do que nós vivenciamos hoje vai mudar. A gente não vai mais ter investigação tradicional como a gente vê atualmente, não vai ter eleição, o período do pleito e de propaganda política atual, como tem sido atualmente. Eu entendo que a tecnologia veio para tomar conta e vai mudar tudo isso. Né? A inteligência artificial, inegavelmente, vai progredir e vai logo ser utilizada. Na verdade, as pessoas acabam fazendo campanha e se tornando conhecidas muito antes do processo eleitoral. Sim, essa história de pré-campanha, pré-isso, nossa, pré-natal. Tá que nem aquela história de saber que sexo é do bebê, se sai cor-de-rosa ou azul, né? Tá mais ou menos assim. Pré-campanha, pré-isso, pré-lançamento, pré-jantar, tudo. Mas eu acho que é bom, né? Porque vai conhecer antes, né? Sim. Aí a gente tem outras modalidades. A gente tem o disparo, né, que é o disparo em massa, que é uma pessoa que contrata um software ou até mesmo um serviço e vai e dispara a propaganda para inúmeras pessoas. E tem a formação dos grupos. O que tem a ver a formação dos grupos? Por que estão utilizando muitas vezes a formação do grupo? Porque isso ainda não é uma questão sedimentada, tá? E sobre isso daí, assim, eu vou te dar a minha opinião, mas é uma opinião pessoal, tá? A resolução e o Tribunal Regional Eleitoral têm entendido o seguinte, que você pode receber o disparo de WhatsApp se você quiser. Então, em tese, o candidato deveria perguntar: Você quer receber... Fulano de tal, você quer receber... Você quer receber meu material de campanha? Você poderia olhar aí o que você acha da minha proposta? Ok, quero. Então você receberia. Não, não quero. Tá frito, se quiser vai ficar pra sempre receber a mensagem. Que nem quando você vai fazer uma compra e pergunta se você quer receber todas as novidades lá, e você fica recebendo pro resto da sua vida. Você acabou consentindo, é isso que a doutora tá falando, é isso? Você até pode desconsentir, né? Sim. Mas é mais complexo pra você chegar até lá. O que tem sido, por alguns entendido, é que se o candidato te ingressa no grupo, esse grupo seria uma adesão sua. Tô participando do grupo, tô aderindo ao candidato. Não quero aderir ao candidato, saio do grupo. Eu entendo que isso não está correto, porque isso ofende a LGPD. Porque a pergunta é como que essa pessoa soube do meu telefone, tem os meus dados e me incluiu num grupo sem saber, sem eu saber. Sim. Né? Então, isso é o questionável da questão. Então, se o candidato precisa se valer, não é, da invasão da tua privacidade, do seu telefone, para te incluir nesse grupo, então, em tese, poderíamos dizer que eu não consenti.
ok? Mas essa é uma questão bastante discutida. O fato é que, para o disparo da propaganda, é necessário que a pessoa que vai receber a propaganda, o eleitor, aqueça, que ele dê o consentimento dele. Muito bem, nós estamos falando com a doutora, para você que ligou agora, a doutora Helena Cecília Diniz Teixeira Calado, que é promotora de justiça aqui em nossa cidade, é também do GAECO, mas nesse momento funciona na promotoria eleitoral na área de publicidade, de propaganda eleitoral, né? A gente está falando do que pode, do que não pode e do impacto da internet nesse momento, né? Eu vou dar a palavra ao Castor, depois eu vou voltar a fake news que eu acabei não entrando. Vamos lá, Castor. Eu ainda vou continuar no virtual, lá. Doutora. De tudo que a senhora explicou, primeiro acho que eu entendi que pode ter um santinho virtual. Acho que podemos falar isso, né? Sim. Só que aí, qual que é o perigo? Eu vou usar a palavra perigo, disso ser utilizado, por exemplo, como uma boca de urna virtual no período da votação. Porque eu sei que existe um período que eles podem impulsionar a campanha. Se eu não me engano, a senhora, por favor, me corrija, até sexta-feira, né? Isso. Depois de sexta-feira, eles não podem fazê-lo. Mas a gente sabe que tudo vai no fio da navalha, vai no limite. A boca de urna virtual não pode ser uma realidade? Isso não pode acabar acontecendo, mesmo sem consentimento do eleitor ou do proprietário desse WhatsApp? Sim, pode acontecer. A questão é assim, o que significaria a campanha da boca de urna? Por exemplo, eu quero votar num determinado candidato, eu não posso receber a informação publicitária dele para eu saber quem ele é, o número dele. Esqueci o número, quero votar nele, mas não sei o número. O que a lei não quer é que no momento da votação aconteça a propaganda de modo que o eleitor se sinta pressionado, né? Porque, na verdade... No telefone dele, tudo bem, né? Eu conversei com uma pessoa ontem que me disse assim, Helena, não tô indo nem no supermercado, porque eu olho de lado tem candidato, tá uma coisa muito chata isso, né? E essa coisa da pressão do eleitor, né? Você tá sentindo isso também e tal? Então, é isso que a legislação eleitoral não quer que aconteça. O Kiko falou uma coisa, só pegando um ganchinho para eu encerrar, assim, o meu pensamento, o Kiko falou assim, olha, mas agora já tem pré-campanha, pré-isso, pré-aquilo, pré-aquele outro. E isso é uma maneira um pouco nossa, né? Aliás, o nosso... Dá um jeitinho, né? É o nosso jeito. A nossa política partidária é diferente do mundo inteiro. Esse sistema é só nosso, né? É pluriparitário, né? É pluri ainda de um partidarismo diferenciado que a gente vive aqui. Isso daria matéria para discutir aqui muitas horas. Mas isso é muito nosso. E isso significa... O que ela está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que... em tese, em outros países, vamos citar um pouquinho os Estados Unidos, o jogo político ele é um pouco diferente. Você não pode sair para ser conhecido. Você é uma liderança social comunitária, você emerge na comunidade como uma liderança, como uma pessoa que tem uma certa influência naquilo que a gente vai chamar opinião pública, né? Porque a república é o quê? É o governo baseado na opinião pública. Sim. Então, essa pessoa que é um decision maker, que é um formador de opinião, ele emerge ali como candidato. Aqui, a gente está vendo inúmeros candidatos, assim, é um número, assim, um tanto de gente que ninguém conhece muitas vezes, que não emergiu como uma liderança, mas que vai se apresentar. E daí aquela questão, né? Do candidato que se comunica bem na internet, famoso, aí, do nada... que é celebridade, que é influencer, que é uma série de outras coisas. Não aqui a gente pode falar um Pablo Marçal da vida, né? Sim, não e aí assim... Nossa, embora ele já fosse conhecido, mas não é alguém na vida política. A gente chama de outsider, né? É um outsider, é um outsider. Então, o que a legislação está dizendo para nós é assim, olha, não pode entregar brinde, não pode entregar nada, cesta básica, presente, vamos dizer assim. Óculos, dentadura, camiseta, nada. Docinho, nada. Por quê? Porque o eleitor, ele tem que ser convencido pela história, né, da comunidade daquela pessoa. Não é pelo aquilo que ele está ganhando que ele vai votar. Isso. Voltamos aí ao coronelismo, voltamos às eleições de 30 anos atrás. A gente aí tinha uns 5 aninhos, né? Então, eu acho que a mens legis, a intenção é boa.
se funcionar, é muito bom. E ela vai se desenvolvendo com o processo histórico, né? Com o desenvolvimento da sociedade. E a gente teve um boom, de repente, ainda depois da pandemia mais ainda, o desenvolvimento da tecnologia. Aí eu pergunto à doutora Helena Cecília Calado. A gente está vendo fake news nas redes sociais, na internet e também de outras formas, no rádio, na TV. A gente vê um pouco de tudo, né? Como definir o que é e o que não é? A gente está tendo esse questionamento na Justiça Eleitoral em Sorocaba? Sim, a gente está tendo, sim, em várias passagens, vou dizer, em vários procedimentos, a gente tem essa discussão, né? Olha, veiculou uma informação, veiculou um vídeo, veiculou uma fala, uma publicação e é mentira, e isso é fake news. Qual o problema do fake news? O fake news, ele tem 3 grandes problemas, né? O primeiro é que todo mundo tem direito à livre manifestação do pensamento. A grande pergunta, a grande questão é: eu posso falar tudo que eu quiser, então? Então, se eu sou livre para me manifestar, eu posso sair falando o que eu quiser? Esse direito é absoluto? E a gente já sabe que não, né? Posso, desculpa ele interromper, mas assim, me veio uma coisa à cabeça, né? Faz parte da cultura no Brasil que vereador diz que faz asfalto, que tapa buraco, que põe poste, bico de luz, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que tem de comunicação de candidato a vereador que ele diz coisas que não são da atribuição do vereador, ele pode pedir, solicitar, reivindicar, isso ele pode ao executivo, mas não é função dele. Aí não dá para dizer que vou construir uma ponte, né? É complicado. E como é que se pode? É subjetivo também do julgador e da posição do Ministério Público, é muito subjetivo. Há uma subjetividade na interpretação daquilo que pode ou não pode, diante inclusive da própria prática comum no país. Mas a gente tem como estabelecer critérios, sim. Então, assim, primeiro, né, o fake news, a proibição do fake news, ele visa não regulamentar, mas muito pelo contrário, fazer com que esse direito à livre manifestação tenha mais plenitude na medida em que essa livre manifestação, que todo mundo, vou falar isso, aquilo, aquele outro, tem que ter uma responsabilidade por trás daquilo que você fala, porque o que se diz, não é? E o outro acredita, você pode inverter o jogo político. Então, assim, não pode falar tudo o que quer e se for mentira. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o direito à informação. Todo mundo tem o direito de ser informado do que está acontecendo, mas é uma informação verdadeira. Então, primeiro, eu posso me manifestar? Posso. Mas desde que a minha manifestação não invoque prejuízo ou acabe interferindo ou diminuindo ou excluindo o direito do outro. Então, porque isso já não é uma livre manifestação do pensamento. E o segundo é o direito à informação, que ele tem que ser verdadeiro. E o terceiro ponto, não é o resultado de tudo isso. Ou seja, que uma notícia que seja falsa, a divulgação dela pode levar a um resultado que pode prejudicar toda a sociedade. Então, o que é o fake news? O fake news é aquela notícia que não é verdade e ela pode ser confirmada, pode ser constatada como inverídica. O que o candidato não pode falar? Então, ele vai e diz assim, olha, eu fiquei... outro candidato fulano de tal... ladrão de banco, ele assaltou um banco, e isso é uma mentira. Não tem como fazer uma prova de que essa informação é verdadeira. De fato ele está envolvido num processo e não foi condenado. Isso. A divulgação de informações que já estão presentes na imprensa, que já foram informadas por outros veículos e conferidas e constatadas, não são fake news. Essas daí são, assim, a gente chama de triste news, não é? Que pena, mas é verdade. Agora, o fake news é aquilo que é uma mentira. Mas aí eu vou pegar, tem um político, por exemplo, ele tem um processo em andamento, um aspecto de desvio de recursos, tá? Mas ele ainda não foi transitado em julgado em última instância. Isso. Ele pode ser chamado de corrupto? Então,
Agora nós já estamos entrando num outro aspecto, que é a extrapolação do direito de crítica. Tá. Vamos imaginar que esse candidato, essa pessoa, realmente foi investigada ou está sendo processada. Investigada. E olha, nós estamos falando tudo no campo aqui da hipótese, genérico. Dias Gomes, tá? Isso. Não tem nada disso, não é fato. De realidade. Qualquer coincidência é mera semelhança. Sim, é só uma ficção. Se isso já foi veiculado pela imprensa, se realmente existiu essa investigação, se o outro candidato tem o direito de criticar. Dizer, olha, fulano existe uma de tal investigação. está sendo investigado. Eu posso colocar, vamos dizer assim, uma certa suspeita, porque, olha, uma pessoa está sendo investigada. Claro. Né? Agora, o xingamento extrapola o direito de crítica, né? O ladrão, sem vergonha, qualquer outra forma de xingamento. Corrupção. Agora, vamos imaginar que a pessoa esteja sendo investigada por corrupção. Tá. Olha, a pessoa está sendo investigada por corrupção. Né? Esse é um direito de crítica. Investigado. Isso. Essa informação, ela está abrangida pela liberdade de expressão. Perfeito. Né? Porque, senão, nós estaríamos na ditadura. Eu tinha uma professora, que ela ainda é professora na USP, a doutora Mônica Caggiano, e ela dizia o seguinte, que o mais bonito da democracia é que ela é barulhenta. O que é silencioso é o autoritarismo, é a ditadura. Então, o bonito da democracia é realmente essa questão da gente poder falar, criticar e formar opinião pública. Então, claro, isso não pode ser tolhido do cidadão. O que não é permitido é inventar história, é inventar notícia, é ofender o outro candidato. O artigo 9º da resolução, ele fala o seguinte, que toda a informação que vai ser transmitida ou publicada na internet, ela tem que passar por um crivo anterior do partido e do próprio candidato, para que ele não alegue futuramente que ele não sabia. Tá. Isso está na lei. Então, assim, eu não sabia que não era fidedigna a informação. Não, você tinha que saber porque está lá na resolução que determina como deve ser a propaganda, né? O que a gente está vendo, e até foi uma coisa que a gente conversou depois, antes, eu e você, Kiko, é que a gente está pessoalizando muito a propaganda eleitoral. Ou seja, foi o candidato que, foi o outro candidato que. Quando, na verdade, quando a gente fala em propaganda nas eleições majoritárias, não de vereador que é proporcional, mas na eleição majoritária, a gente tem uma eleição que se forma e que se estabelece no nível partidário. Então, o partido, em tese, também é responsável. Porque ele tinha o dever, né, a própria coligação ali, e se for no caso da federação partidária, a própria federação teria o dever de constatar se isso é um fake ou não. Olha, eu queria ficar falando até amanhã, mas eu queria entrar, Castor, no que pode e o que não pode nesse domingo. Você quer entrar nesse canal para a gente poder concluir? Essa seria uma das perguntas que eu ia fazer para a doutora. Então faça mais de uma se você quiser, mas para a gente concluir. Não, vamos lá. Doutora, acredito eu, por exemplo, a senhora já citou a respeito de boca de urna, né? Que não pode acontecer isso no dia da eleição. Aí eu trouxe, no caso, o WhatsApp, né? Que a gente vai ser incomodado no dia. O que mais que não pode no dia da eleição? Eu vou citar um exemplo. Porte de arma. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente tem que levar à tona. Queria que a senhora explicasse. A sociedade tem discutido muito duas questões. Primeiro, o porte de arma, e o segundo é a questão de que não existe mais lei seca, né? Isso, é a segunda pergunta que eu ia fazer para a senhora. Foi bastante correto no sentido de que, assim, você é livre para beber, você só não pode beber ou apresentar-se embriagado no local da votação. Né? O porte de arma não é para ir até o local da votação armado, é óbvio. Então não pode. Não pode fotografar o seu voto, depois postar, olha, votei aqui no fulano de tal. Não pode. Até porque os mesários, só se você for com 2 celulares, né? Mas assim, eles não permitem. Eles não permitem. Por que eles não permitem? Porque, por que eu não posso? Então, muitas pessoas me questionam, por que eu não posso filmar ou fotografar meu voto? Porque a característica do voto é o sigilo. E quando você quebra esse sigilo, você, de certa forma, está quebrando o sistema sigiloso. Você pode estar vendendo esse voto, Você né? pode estar vendendo esse voto, e é a questão. Você pode estar sendo extorquido a votar, você pode estar praticando um ato contra a sua vontade. Então, exatamente não pode. Outra coisa que não pode, e aí nós vamos Não pode brigar no grupo da família, também não pode, né? Não pode brigar no grupo da família. Doutora, deixa eu até interromper a senhora, então. Nós tivemos um fato em outras eleições que o candidato chegou e falou assim, vai lá, fotografa
fotografe, leve, filme. Isso. Neste caso, o candidato não está também cometendo uma infração? Sim. O duro é comprovar isso, né? Sim, está sim. Exatamente. O Duro duro é é comprovar que o candidato fez isso, e né? também, assim, até que ponto o candidato tem, como fala, responsabilidade pelo ato do terceiro, né? Até quando se estende essa responsabilização. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte: a gente está buscando eleições limpas. Esse era o meu apelo. Não derrame santinho nos Não locais vote de em santo que é votação. capetinha que tá na rua, não Porque vote. suja as ruas, não é? Distorce o processo democrático e nós vamos agir contra o derrame de santinhos, punindo, aplicando multas altas para que essa prática que tem sido odiosa e que tem se repetido em todas as Mas eleições. como é que a senhora vai provar que quem derrubou meu santo não sou eu e foi o meu opositor? Porque o santinho, ele é impresso, tem que estar lá, né, o registro da gráfica, quem que pagou, qual é o partido, qual é a coligação. Então, Se tiver lá esse... os partidos, eles têm que zelar, não é pelo material de propaganda deles, eles também têm que zelar pelos seus cabos eleitorais. Então, que informe, que sejam orientados sobre esse tema. O último tema que está todo mundo me perguntando e os partidos que não estão em coligações? Eles podem apoiar outro prefeito que esteja numa coligação? Esse é um tema candente. Nós temos muitos candidatos a vereador que de partidos isolados, que a gente chama de partido isolado, que não está afeto a nenhuma coligação que tenha lançado o candidato. Prefeito. E aí ele pode apoiar um ou outro prefeito? Não é? Isso é uma questão partidária também, mas se o partido ele não ofertou um apoio a uma determinada coligação ou prefeito, então o candidato é livre. Tá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ir com camiseta pode, bottom do candidato pode, o que não pode é ficar cabalando voto lá, falando, gritando, e com a sua camiseta do seu candidato O que também não pode, eu vi em locais bastante nobres da cidade, é a questão da adesivação involuntária. Eu não quero que ponham um adesivo no meu carro. E aí o cidadão vem lá já com o adesivo pronto para colocar no seu carro. Não pode adesivar o carro de terceiro. Andar no sábado, o candidato pode? Pode. O que também não pode é ficar lá na boca de urna entregando bottom, porque também é uma maneira... De boca de urna. De boca de urna. Ah, bom. Então tá. Olha, uma última pergunta da nossa querida Lana Damasceno. Alguém pode ser preso agora? Ainda não. Agora nós estamos ainda nesse processo eleitoral. Pode ser preso, lógico, se for em flagrante delito. Por crime inafiançável, pode sim. Se não, não é? Seria aí vira terra de ninguém, né? Seria uma carta em branco aí para a criminalidade tomar conta. Então vai até a eleição, isso a regra vale. Sim, mas se houver flagrante delito ou se houver, assim, algum caso muito sério, como por exemplo... Que não seja eleitoral, né? Que não seja eleitoral, mas isso está acontecendo bastante. Violência doméstica. Tá. A violência doméstica é um fato que não pode ser coibido de tomar as medidas urgentes, necessárias e cautelares, porque senão a vítima vai morrer, né? Políticos, o GAECO tá ligado com a doutora Helena e seus colegas, tá? Fiquem espertos que depois desse processo todo, ela volta com a unha nos dentes. Doutora Helena Cecília Teixeira Calado, muito obrigado pela sua presença, suas informações, prestação de serviço à nossa comunidade e que a senhora tenha um trabalho tranquilo. Trabalho vai ter muito, mas que seja sereno e que todo mundo tente andar na linha, não gerando muito trabalho para o Ministério Público, para a Justiça Eleitoral aqui na nossa cidade. Amém, Kiko. Assim e seja. Que surjam novos candidatos aí, gente nova na política e com trabalho eficiente. Bastante mulheres, né? Muitas mulheres, bem legal, né? A gente está num momento de cota de gênero, né? Quantos anos de Ministério Público? Ixi, tem que falar 34. Eu sei que você está 34 anos de formado. Isso eu sei que você está. 33ª turma da Faculdade de Direito. Eu tô no Ministério Público há 30 anos e antes eu estive na polícia, né? Só foi delegada? Fui delegada antes e estou no Ministério Público há 30 anos. Você foi delegada aqui em Sorocaba? Não, eu fui delegada em São Paulo, Teotônio Vilela, Zona Leste, São Mateus. Muito bem, essa mulher é corajosa. Gente, voltamos em alguns minutos. Daqui a pouco também tem o ministro da Reforma Agrária aqui na Jovem Pan. Hoje está recheado de entrevistados de primeira linha aqui. É isso. Café Celso, produtos da Padaria Real. A gente volta daqui a pouco.